Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje o nosso papo é reto e direto ao ponto: como fazer com que o esforço nos estudos realmente se transforme em memória de verdade, aquela que não some. A gente vai montar um plano de ação baseado no que a ciência da aprendizagem diz que funciona para que o conhecimento não só entre na cabeça, mas principalmente fique lá. Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Quem nunca passou por isso? Aquela sensação horrível de ter estudado por horas, achar que tá com tudo na ponta da língua e aí, na hora da prova, na hora do vamos ver, dá um branco total. Putz, por que será que isso acontece com tanta gente? Pois é, existe um grande vilão nessa história. O nome dele é ilusão de competência. Sabe o que é isso? É aquela falsa sensação de que a gente está dominando o assunto só porque a gente releu o material várias vezes ou grifou tudo. O nosso cérebro cai numa cilada. Ele confunde o ato de reconhecer uma informação com o ato de saber de verdade. Mas, para combater esse inimigo, a gente tem um verdadeiro arsenal. Primeiro, vamos entender quem é esse inimigo oculto. Depois, a gente vai dominar 3 ferramentas poderosíssimas: uma espécie de musculação para o cérebro, uma tática para vencer o esquecimento e um treino para o caos da prova. E no fim, a gente junta tudo num plano de batalha para o dia a dia. Ok, vamos começar por aqui. O nosso cérebro é meio preguiçoso. Ele adora um atalho. Quando a gente relê um texto várias vezes, ele fica familiar, certo? O perigo é que o cérebro pensa: isso aqui eu já conheço, então eu sei. Mas pensa bem, reconhecer a letra de uma música é uma coisa. Cantar ela inteira de cor sem olhar é outra completamente diferente. É isso. Familiaridade não é domínio. E aqui está a grande virada de chave, a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Aprender de verdade dá um certo trabalho, é meio desconfortável. Esse esforço para lembrar de algo não é um sinal de que o método está errado, pelo contrário. É o sinal de que a memória está sendo construída, fortalecida. Se o estudo está muito fácil, muito passivo, desconfie. Provavelmente não está sendo tão eficaz. Então, vamos para a nossa primeira ferramenta. Pense nela como uma verdadeira sessão de musculação para o cérebro. É a hora de parar de ser só um receptor passivo, que fica ali lendo e grifando, e passar a ser um produtor ativo de conhecimento. Bora malhar esses neurônios! A definição parece simples, mas é extremamente poderosa. Recuperação ativa é basicamente o ato de se forçar a lembrar de algo. A palavra-chave aqui é forçar, é buscar a informação lá no fundo da memória, sem nenhuma colinha, sem dar aquela espiada no livro. É esse esforço que cria conexões neurais fortes e duradouras. Certo. E como a gente faz isso na prática? Simples. Primeiro, chega daquele resumo que é só uma cópia do livro. Em vez disso, antes de revisar, pegue uma folha em branco e tente escrever tudo o que você lembra do assunto. Outra coisa, use flashcards, com pergunta na frente e resposta atrás. Tente explicar a matéria em voz alta, como se estivesse dando uma aula para a parede do quarto. Uma tática genial é fazer algumas questões antes de estudar a teoria. E sempre, ao fechar o livro, se pergunte: quais foram os pontos mais importantes aqui? E o resultado disso, gente, não é brincadeira. Os estudos mostram que quem usa testes práticos e simulados pode ter um desempenho até 50% maior do que quem só fica relendo. 50%! Isso é muita coisa. É o que pode definir uma aprovação. Beleza, aprendemos a colocar a informação para dentro com esforço. Mas como a gente faz para ela não escapar? Porque o nosso cérebro foi programado para economizar espaço. Ele joga fora o que a gente não usa. E é aí que entra a nossa segunda ferramenta, a repetição espaçada, que é o antídoto científico para isso. Isso não é achismo, viu? Tem muita ciência por trás. A base para essa técnica veio dos estudos de um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus. Foi ele quem descobriu e mapeou lá no século XIX a velocidade impressionante com que a gente esquece as coisas. É a famosa curva de esquecimento. E olha, o que o Ebbinghaus descobriu é de cair o queixo. Em apenas 24 horas depois de aprender alguma coisa, a gente pode perder mais de 70% daquela informação. Como está mostrando aqui, a retenção pode despencar para 30%. É muito esforço jogado no lixo. A repetição espaçada funciona como um reset nessa curva. Cada vez que a gente revisa, a gente joga a retenção lá para cima de novo. Isso deixa bem clara a diferença entre o estudo desesperado da véspera de prova e o estudo inteligente, espaçado. O primeiro é para a memória de curto prazo, ela some rápido. Já o segundo, revisando em intervalos de tempo cada vez maiores, é o que constrói a memória de longo prazo. No final das contas, a constância sempre vence a intensidade. E, finalmente, nossa terceira ferramenta que prepara a gente para o cenário real, para a hora da prova, é a prática intercalada.
Ela serve para treinar o cérebro para o caos, para aquela mistura de questões de matérias diferentes que aparecem sem nenhuma ordem. A melhor forma de entender isso é com uma analogia do esporte. Pensa num jogador de basquete. O que é mais eficiente para o jogo de verdade? Treinar 50 arremessos seguidos do mesmo lugarzinho ou treinar 50 arremessos de lugares variados e imprevisíveis? Claro que é a segunda opção. Com os estudos, a lógica é exatamente a mesma. A lógica por trás disso é genial. Quando a gente mistura as matérias, o cérebro não tem só que resolver um problema. Primeiro, ele tem que parar, identificar que tipo de problema é aquele, e aí sim escolher a ferramenta certa para resolver. Essa pequena confusão momentânea é que cria uma flexibilidade mental muito mais poderosa. Muito bem. A gente já viu a teoria, já entendeu a ciência por trás de tudo, mas e aí? Como é que a gente organiza isso numa rotina de estudos de verdade, no dia a dia? Vamos montar agora um plano de batalha bem prático para juntar essas 3 ferramentas. A estrutura pode ser super simples, em blocos de 30 minutos. Olha só. Comece com 5 minutinhos de recuperação ativa, tentando lembrar o que foi estudado ontem. Depois, use 20 minutos para intercalar o estudo, misturando 2 tópicos. E para fechar, tire 5 minutos para se auto-explicar, falando em voz alta o conceito principal do que acabou de ver. É um ciclo rápido e muito eficiente. Para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão, uma pergunta que vale ouro. No final de cada dia de estudo, pare e pense. O meu esforço de hoje foi para construir a memória de amanhã? O método que eu usei foi passivo, confortável ou foi ativo, desafiador? Porque é justamente esse esforço que vai garantir que o conhecimento de hoje esteja firme e forte quando você mais precisar dele.